insights, várias ideias e mostrarmos de que ele pode ser uma renda extra dentro do seu escritório, dentro do seu negócio, ou mesmo você abrir, né, uma empresa só de BPO, também a saída. Então, eu conheço duas pessoas, uma delas é um ex-funcionário nosso, que hoje está trabalhando exatamente só com BPO financeiro, e uma outra é uma amiga, né, que ela tem uma empresa só de BPO financeiro, especializada em médicos, tá? Ela ajuda médicos, tá ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. No final da palestra, eu falo como a gente tem feito hoje o BPO dentro da nossa empresa contábil, né, e que a gente está vivendo uma fase agora de criar um próprio CNPJ, um negócio à parte, para dar um foco maior. A gente passou lá na Blue um período de teste, né, de validação, de estruturação dessa, vamos dizer assim, célula de BPO que a gente tinha, né, e agora a gente está criando um negócio à parte, né, exatamente isso. Beleza? Tá bom? Então vamos lá, né. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre receitas com serviços extras, tá, e entre elas está exatamente o BPO. Há escritórios, né, que hoje possuem mais de 30% do faturamento com vendas de serviço para a sua base de clientes, que a princípio não é o serviço contábil direto, né? Então, uma das coisas assim, que a gente foi e percebeu, né, dentro da mentoria ali com empresários, né, contábeis, e falando com outros empresários que são amigos, é que eles pensam apenas só no serviço de contabilidade pura, folha de pagamento, calcular impostos, fechar o balanço, só isso, né? E eles não exploram, né, exatamente a capacidade que a sua carteira de cliente tem de gerar outras rendas, tá? Então, eles têm deixado dinheiro na mesa, que é um termo que se usa, né? O que é deixar dinheiro na mesa? É você ter uma oportunidade e você não está explorando essa oportunidade, tá? Então, a gente já vem mais ou menos aí há uns 2 anos para cá na Blue+, né, vendo essa oportunidade, né, de ganhar mais dinheiro com a base. Então a gente começou a desenvolver o que a gente chama lá internamente de serviços diversos. Então a gente oferece para os clientes registro de marca, a gente faz registro de marca, a gente oferece, né, exemplo, agora a gente tem a questão do certificado digital, a gente conseguiu fechar diretamente com a certificadora, então a gente passou a ter uma comissão maior, né, então assim, gera-se uma renda legal com isso também, então a gente começou a criar outras rendas, né, e aí você pode chegar, né, a gerar com essas outras rendas até 30%, né, de aumento, né, e 30% do total do faturamento ser com essas rendas, né, que não são rendas recorrentes, como a mensalidade tem que pagar todo mês, mas são rendas esporádicas, mas elas se renovam. Como exemplo, o certificado digital, né, uma vez por ano, o seu cliente tem que tirar ele ali, tá ok? E aí, abrindo parênteses, exemplo, no nosso caso, o certificado digital, a gente não emite, a gente fez uma parceria de não emitir nós, para não perdermos tempo, não ter que ter funcionário. Então, a única coisa que a gente faz é só negociar, a gente sabe a margem que a gente pode dar de desconto, né? E a gente intermedia a agenda por um Google Forms com a certificadora direto. Tá? Aí ela faz tudo com o cliente, a vídeo chamada, tal. Na quinta-feira, que é hoje à tarde, ela manda o relatório financeiro, né, do que foi faturado, e amanhã, que é sexta, ela deposita o valor, né? Então, a gente passou a ter uma renda legal, extra, sem fazer nada, entendeu? Então, o objetivo é a gente entender que existe essa possibilidade. Inclusive, a gente deve preparar, né, dentro da Escola de Contadores, outras palestras sobre receitas, né, de serviços extras que você pode ter junto aos clientes. Mas eu estou falando isso por quê? Porque aí vai entrar também a questão do BPO. Muitas empresas contábeis ainda não descobriram esse potencial de aumento no faturamento e, por sua vez, no ticket médio por cliente. Tá? Então, uma métrica que a gente usa é o quê? Qual o ticket médio que os clientes têm pagado para o escritório? Quer dizer, eu pego o total do faturamento, divido pela quantidade de clientes, no mês eu chego ao ticket médio. Então, o objetivo é o quê? É ir aumentando esse ticket médio. Isso não quer dizer que seja só com mensalidade. Você tem o ticket médio por mensalidade, que é importante, uma referência. Mas você pode ter o ticket médio geral. Quanto mais dinheiro, né, você pegar na mesa, melhor, né? E você colocar para dentro da empresa, tá? Lembrando isso. Certo? Vamos lá. Gente, se forem surgindo dúvidas, vocês vão escrevendo no chat, tá bom? Que é para ter uma dinâmica legal e no final a gente responde elas, tá? Essa venda de outros serviços para a sua base de clientes segue a mesma lógica da esteira de produtos ensinada pelo marketing digital. Então, quem tem estudado, já estudou marketing digital, fala o quê? Que um cliente que consumiu um produto seu, ele tem uma grande probabilidade de consumir uma segunda vez, mas você precisa ter um segundo produto, uma esteira, né? Ter um terceiro, ter um quarto, né?
para que você possa vender não apenas um produto, né? E durante muitos anos, décadas inteiras, a contabilidade só tinha o quê? O serviço de contabilidade puro, né? E a grande sacada, né, nesse momento é o quê? É a gente perceber que a gente pode fazer muito mais. Então, exemplo, agora de manhã, na palestra que a gente estava tendo com os colaboradores, né, tal, o que eu ressaltei com eles? O seguinte, ó, a nossa área administrativa, ela tem como missão esse ano buscar parcerias para gerar renda também. A nossa área administrativa lá é quem está lá o contas a pagar e receber, tá, o RH. Então, exemplo, eu citei um exemplo, ó, existe um banco digital de que ele faz parceria com contadores, tá? E ao fazer parceria com contadores, e o contador abrir um cliente, uma empresa, por exemplo, um salão de beleza, e convencer ele a abrir conta naquele banco digital, ao mesmo tempo que a contabilidade ganha, porque vai importar os dados daquele extrato diretamente, né, para a contabilidade, gerando integração, ao mesmo tempo ele ganha uma comissão financeira por aquele cliente dele ter comprado aquela conta bancária, você entendeu? Então, assim, então você faz uma parceria, então você gera renda, né, usando a sua base de clientes. Então, exemplo, existe hoje já no mercado, se o seu cliente precisa de uma empresa de ticket, porque as convenções coletivas obrigam algumas categorias, né, algumas empresas pagarem ticket, né, vale alimentação, vale refeição. Então, se você coloca na jogada uma parceria com uma empresa de ticket, né, um representante comercial, ele te paga uma comissão. Então, por exemplo, existe no mercado aí o seguinte, ó, toda vez que o seu cliente, a empresa que você cuida, carregar os tickets do seu funcionário, do funcionário dela, desculpa, 1% do que ele carregar todo mês, eu vou te dar de comissão num ticket, em um cartão seu da empresa. Então, você vê, algo maravilhoso sem a gente fazer nada, né? Por quê? Porque aquela empresa que está vendendo só quer a sua base de clientes, tá? Entre os serviços diversos vendidos para a base, né, existem o quê? Eu vou citar alguns, o que está em negrito é o que a gente vai tratar hoje. O BPO financeiro, tá? Contabilidade consultiva, é também outra pegada aí do mercado, né? A gente tem aí uma referência, né, nesse assunto que é o Pedro Neri, né? Marcas e patentes, tá? Por exemplo, você registrar a marca, a logomarca, né? O nome e também temos a patente. E também, exemplo, processos de isenção, a gente tem instituições filantrópicas, como igrejas e ONGs, né, que elas têm algumas isenções de tributos, mas você precisa dar uma entrada nesse processo, né, tal. Então, existem uma gama de produtos, né, que você pode vender, né, para sua base de clientes, e entre eles o BPO financeiro. Um dos grandes erros, né, que os contadores têm cometido é o quê? É querer começar, né, vender BPO financeiro sem ter validado o produto, que é o termo que a gente usa. O que é validado? Você precisa ter alguns primeiros. 1, 2, 3, 4, 5, entender o negócio, você entender, testar, ver o custo, quantas horas você vai ter para fazer aquele BPO, que a gente vai falar um pouquinho hoje, gente, como funciona. E aí você passar mais ou menos ali alguns meses, um ano, validando o produto, testando ele, né, vamos dizer assim, no ambiente HU, que o pessoal de TI usa, que é um ambiente de teste, né, de homologação, e aí quando você testou, aí você faz ajuste, cara, é muito barato eu vender por esse preço, eu vou para esse, é muito caro, entendeu, tal, e aí você põe exatamente, né, no ambiente de produção que a gente fala, que é vender em escala, tá? Então, para acontecer isso, você precisa ter esse período de teste, tá ok? Aí, nesse período de teste, né, o que é que você pode fazer? Você pode começar vendendo para a sua base de clientes. Né? Você olha para a contabilidade, você olha para a carteira de clientes e você vê qual daqueles clientes, né, que foi o que a gente fez, está tendo dificuldade, né, com contas a pagar e a receber, está tendo dificuldade de enviar o movimento financeiro para o nosso departamento contábil, é um médico, né, é uma padaria, seja o que for, para que você possa entrar com essa solução. E aí você começa a prestar serviço para a sua base, né, explorar a sua base. Tá certo? E, claro, se aparecer alguém de fora, você pega, mas você começa ali para você testar o produto, para você validar, que foi o que a gente fez, um período de teste e validação. Eu vou falar um pouquinho aqui, né, dos testes que a gente fez no final, e vou falar de um case que a gente teve na padaria, que não foi um case muito feliz, né, porque a gente avaliou em algo, no valor, e teve um trabalho maior. Tá bom? Vamos lá, então. A principal dor, né, das MEs e EPPs, eu vou falar um pouquinho aqui para quem, né, você pode vender o BPO, né? Em que segmento você pode exatamente atacar, né? Dentro da sua base de clientes ou mesmo vender fora, tá? Então é o seguinte, a principal dor, o estudo do Sebrae, né? Estudos do Sebrae mostram que a maioria das pequenas empresas
fecham no primeiro ano de funcionamento, sendo a primeira causa a falta de gestão financeira, tá? Então, o Sebrae, né, mostra que isso é uma realidade, tá? Né, de que as empresas, por falta de gestão financeira, porque a maioria das pessoas sabe empreender, mas não tiveram em sua formação, né, treinamento, né, de gestão financeira, mexer com fluxo de caixa, mexer com orçamento, tá? Mexer com capital de giro, né? Então, assim, calcular custo de produção, eles não tiveram isso, tá? Isso, então vou dar um exemplo simples, tá? Eles vendem a prazo, quer dizer, ó, o meu cliente vai me pagar em 90 dias, mas quando eles compram aquele mesmo produto que vende a 90 dias, eles têm só 45 dias para pagar. Então você tem o quê? Uma discrepância de prazo. Eu recebo em 90, mas eu pago em 45. Quer dizer, vai dar um problema exatamente no capital de giro, vai faltar capital de giro. Vai dar um problema lá no fluxo de caixa. Então, assim, então essa visão eles não têm, né? Então, nosso exemplo aqui, né? 20%, né? Exemplo lá da nossa base de clientes, tá? Lá da Blue Mais. Menos de 20% enviam mensalmente o movimento financeiro. Se ele não, sem ele, nós não conseguimos gerar nem os relatórios contábeis para fins gerenciais. Isso é o que? A gente vem há anos agora, né? Doutrinando os clientes, fazemos vídeos, mandamos e-mail, mandamos WhatsApp mensalmente, lembrando eles de mandarem o movimento financeiro. O que é o movimento financeiro? Exatamente os comprovantes de entrada e saída. Só que a gente é a contabilidade digital, tem tudo de forma digital que é para eles mandarem. Gente, quando esse cliente novo é aberto lá na legalização, né, quando ele entra na base, a gente faz algo chamado onboarding, que é o quê? Que é um momento com ele ali de 30 minutos a uma hora, explicando para ele a importância do movimento financeiro, explicando como se faz, a gente tem um manual para mostrar para ele, e aí vai. Mesmo fazendo tudo isso, os caras, né, a maioria dos empresários, a gente tem ali uma margem de 18%, bate 20%, fica ali da nossa carteira inteira, que são centenas de clientes, mandam um movimento. Você vê, ó, se eles não conseguem mandar o movimento, e qual que é o principal motivo? Eles não se organizam. Mistura a pessoa física com a jurídica, não guardam comprovante. Então a gente mesmo, como contadores, a gente nem consegue passar para eles, né, uma contabilidade consultiva. Por quê? Porque nós não temos dados, entendeu? Né? E aí que entra o quê? Que esses 80% que não enviam são clientes em potencial, né? Porque eles têm uma dor. Qual que é essa dor? A gestão financeira da própria empresa deles, tá? Talvez os principais motivos para os pequenos empresários não fazerem a gestão financeira de suas empresas seja a falta de tempo e de conhecimento técnico para isso. Então a gente tem esses dois motivos. Exemplo, um médico. Até ele tem um certo nível, apesar de muito pouco, de conhecimento de finanças. Mas ele tem pouco tempo, porque ele prefere encher sua agenda, que cada atendimento ali, sei lá, 100, 200. Então, eu vou dar um exemplo, né? Cara, a gente conhece profissionais de nutrição, né, que são referências em um determinado nicho, os caras estão cobrando numa consulta R$550, numa consulta de uma hora. Eu conheço uma médica, né, que a agenda dela tá lotada, assim, tipo, vários meses à frente, e ela é especializada em longevidade, né? Ela cobra numa consulta, gente, por incrível que pareça. Eu fiquei até assustado. Acho que é 2.300 ou 2.500. Ela está aqui na região de Osasco ou Campinas, né? Ela é famosa no YouTube, nos canais. Imagina, se ela vai gastar uma hora dela fazendo o movimento financeiro da clínica dela. Se ela ganhar 2.500 numa consulta de uma hora? Claro que não. Então, o que ela faz? Ela tem que ter um funcionário. Contas a pagar ou receber. No caso dela, ela consegue ter, que ganha muito bem. Mas uma clínica menor, um consultório dentário, que só tem a recepcionista que tem que ajudar o médico no lá, dando os aparelhos para ele, passando a pomada, não sei o que, tal. Ao mesmo tempo tem que cuidar da agenda dele, marcar e desmarcar, atender a porta. Ela não consegue muitas vezes fazer a gestão financeira. E aí nessa dor e falta de tempo é que você vai, né, vender o produto. Igual eu falei para vocês no início. Uma das amigas que eu tenho, ela tem uma empresa de gestão financeira, mas ela determinou um nicho de médicos, né? Porque ela cobra legal. Então, viu lá, ela mostrou para mim uma vez os pacotes, tipo, R$900, R$1.000, uma clínica no tamanho tal, entendeu? Coisa assim, muito top. Só que ela se responsabiliza a fazer algumas entregas, que depois a gente vai falar sobre essas entregas. E também tem a questão do conhecimento técnico. Então, aqui, o que é que eu mostro para vocês? Existe um grande campo a ser explorado, né? Existem
empresas já no mercado, né, de BPO financeira, mas são muito poucas, né? Então, uma área muito forte que é para a gente atuar. E a gente tem, né, já na nossa base, baseado no conceito de esteira de produtos vindo do marketing, nós vendemos serviço contábil e nós podemos vender na mesma esteira de produtos, né, serviço de BPO. Tá ok? Essa dor abre uma brecha para vendermos BPO financeiro para os empresários interessados terem a gestão financeira dos seus negócios. David, mas todos os empresários têm a consciência, não vou mentir para você, não tem a consciência, tá? Da necessidade. E principalmente aqueles, eu estou aqui discriminando, gente, a questão do estudo, nada, mas muitas pessoas que às vezes não têm estudo mesmo, né? Empreender ali tem um dom, um talento nada para empreender, né? Às vezes eles não têm esse conceito como um médico e tem a consciência. E, por exemplo, o que a gente identificou nos estudos de persona, né? Que a gente tem uma marca de médico. Que um dos medos do médico é exatamente junto à Receita Federal. Ele ter problemas de malha fiscal na questão do seu CPF. Como ele justificar o aumento do seu patrimônio? O médico ganha muito bem, você sabe, mais de 20 mil ao mês aí. Como ele vai justificar o carro novo? Como ele vai justificar uma fatura de cartão acima de 5 mil, que a operadora de cartão faz a denúncia para a Receita? Né? Como ele vai justificar os imóveis que ele tem? Né? Se ele não ter um lastro, né? Um rastro disso por meio da pessoa jurídica. Tá? Então ele se preocupa em regularizar isso tudo. Né? Ele se preocupa, né, exatamente em oficializar isso tudo. Por exemplo, nesse momento que eu gravo esse treinamento aqui para vocês, a nossa empresa ela está nesse trimestre atacando, né, o nicho e uma das marcas, né, atacando o nicho médico, mas mais especificamente os psicólogos e psicólogas, né? Então a gente está com estratégia de copyright, né, de artigos, né, de blog, e também estamos com uma estratégia de vídeos, tá? Que é de propaganda paga também, né? Fundo de funil, Google, né? De exatamente atacar os psicólogos e psicólogas, né? Mostrando essa dor. Por exemplo, ontem mesmo, eu estou falando com vocês hoje, ontem eu gravei 4 vídeos, né? Aqui no estúdio e mandei para o meu marketing, exatamente, né? Por exemplo, eu lembro de um deles que é assim, psicólogo pode emitir nota ou recibo, entendeu? Tá, tipo assim, então assim, por quê? Porque a gente entende que é um nicho bom, os caras pagam bem, não tem problema de inadimplência, e eles têm essa dor também de BPO nesse nicho, eles têm essa consciência, então é um nicho muito bom de ser atuado, tá ok? Vamos lá então. Agora vamos entrar especificamente no conceito, na parte teórica de BPO, tá ok? Então, BPO vem dessas iniciais, desculpa o meu inglês, tá gente? Tá bem básico aí, né, que é Business, né? Process Outsiders, né? Quer dizer que em português quer dizer exatamente terceirização de processos de negócio. Aí dentro disso você vai saber o quê? Por que o nome é BPO financeiro? Porque existem outros BPOs. Então, esse é o quê? BPO financeiro, a terceirização da área financeira de uma empresa. Então, você pode ter o quê? BPO de RH. Quer dizer o quê? Você vai vender um serviço de seleção e recrutamento. Por exemplo, eu posso vender para a minha base de clientes, né? Principalmente, exemplo, restaurante. Eles têm uma alta demanda, eles têm um rodízio muito de funcionários, hein? Então sai, lá no nosso DP fica muita admissão, né? Por exemplo, então eles têm dificuldade, às vezes, de achar mão de obra qualificada, um auxiliar de cozinha, um cozinheiro, um garçom, e aí vai. E aí você pode entrar com um serviço de BPO de RH. Você vai terceirizar a questão da seleção e recrutamento, mas você tem que estruturar isso, claro. Então, é um dos projetos que a gente tem para o futuro. Pegar o nosso próprio RH, porque na nossa empresa tem um RH, e a gente escalonar aquilo vendendo o serviço de BPO de RH. A gente não está fazendo ainda isso, mas temos em mente isso. Tá? Por quê? Porque a gente teve que desenhar um processo seletivo para nós mesmos. Tá? Então a gente teve que descobrir canais de divulgação como a Cato, né? CIE para achar estagiário, e aí vai. Então a gente teve todo um processo, né, como a gente faz, como são as entrevistas, o perfil, a gente desenhou algo, né, até eu participei do processo de validação. Então a gente tem uma estrutura tal, e aí no momento que a gente tem funcionário treinado e capacitado, a gente pode reproduzir isso vendendo para a nossa base de clientes. Deide, quanto um cliente vai pagar por um processo de RH? Nós não cheguei a estudar isso, mas eu creio que talvez o quê? 150, 200, sei lá, o valor, não cheguei a estudar.
quanto seria para achar um funcionário para ele, até mais, sei lá, não sei. Não chegamos a metrificar esse valor, porque não chegamos a executar ainda isso. Mas BPO quer dizer isso, né? Terceirizar uma parte da empresa do seu cliente, né? Tá ok? Ou seja, se trata de uma empresa que é contratada para realizar atividades para outras empresas. Então, BPO financeiro nada mais é do que um serviço de terceirização na gestão financeira. Tá? Então, você cria um negócio que é o quê? Terceirizar o contas a pagar e receber de outras empresas. Tá ok? Então, a lógica é isso, né? De BPO financeiro. A gente vai fornecer lá no grupo, né, um material complementar com alguns artigos, eu devo postar ainda hoje lá, tá ok? Você vai poder ler um pouquinho mais alguns artigos interessantes que a gente achou na internet, separamos, e vão complementar essa parte teórica mais sobre a questão, né, da definição de BPO, e aí vai. Tá? Sobre BPO, agora eu vou entrar mais na prática, né? Algumas considerações, tá? É mais barato para uma pequena empresa terceirizar a gestão financeira do que contratar um funcionário. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui de novo, né? Um consultório precisa, às vezes, ali, né? Vou dar em consultório, mas vamos dizer assim, mais uma clínica que tem ali, né, um grande fluxo, né, de emissão de nota, né, de conta a pagar e receber, entendeu? E aí tem a questão de processamento de guia, de plano de saúde, um monte de coisa. Então, às vezes, o quê? Cara, eu vou terceirizar essa área. Tá? Então, por exemplo, na nossa empresa contábil, o que a gente percebeu? Estou falando agora de terceirização, tá? Eu, dentro da mentoria, trouxe um empresário, a gente tem lá na mentoria pelo menos uma vez por mês, a gente trazer cases de sucesso do mercado. Então, a gente vai atrás, né, de empresário, por exemplo, tem um deles que deu uma palestra lá que tem 2.000 clientes, né, e ele é o maior contador em um segmento específico do Brasil. Então, a gente trouxe ele, ouvimos, né, eu entrevisto, né, os mentorandos também entrevistam a pessoa que a gente traz, e uma das pessoas que a gente entrevistou é uma empresária aqui do entorno da capital de São Paulo, e ela teve uma explosão, né, saindo de 30, 50 clientes nos últimos 2 anos para mais de 200, e uma das áreas que ela tem atuado é exatamente de jogador de futebol que está no exterior. E a gente bateu um papo com ela ali, ela foi falando, e ela trouxe um insight, que o quê? De que ela tinha 6 funcionários, mas outros 6 não eram funcionários, eram terceirizados, eram pessoas que prestavam serviço de BPO. E um deles, né, era um BPO na área de legalização, um cara especializado em abrir empresa. Cara, eu achei top, eu falei, cara, aí eu olhei para a minha operação, a gente tinha 5 funcionários dentro da nossa legalização, não estavam dando conta, estavam dando alguns problemas, né, comportamentais, e aí a gente não estava conseguindo achar mão de obra qualificada. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou estudar a terceirização. Entrei em contato com esse BPO de legalização que ela usava, né? Conversamos, fechamos com o cara, né, testamos o cara abriu as primeiras empresas nossas, cara, estamos gostando, amando. Nesse momento, ele está com, acho que é 12 ou 13 processos nossos, né, e a gente tem um custo menor. E no final, ele tem lá a sua estrutura, ele consegue prestar serviço para um monte de escritório. E ele ganha muito dinheiro, mais do que se fosse como funcionário. Todo mundo sai ganhando. E o cara é especializado em BPO de legalização. Então, isso quer dizer o quê? Que para nós até saiu mais barato a gente terceirizar. Eu tenho ainda 2 funcionários, eu tenho um sócio dentro da legalização e tenho mais um funcionário, porque eles precisam gerir os processos que passam para esses parceiros, para esses BPO, né? Mas reduzimos a nossa estrutura. Então as empresas também fazem a mesma coisa, né? Fazem terceirização. Cara, não vou fazer isso aqui não, eu vou terceirizar. E aí que entra o serviço de BPO. Com o BPO financeiro de um cliente em suas mãos, né, você estará com a informação em dia para poder vender um outro serviço, que é a contabilidade consultivas. Né? Vamos ver se fazemos uma outra aula bônus com esse tema. O que é a contabilidade consultiva? Tá? É exatamente, né, um momento que você faz o quê? Você processa os dados contábeis, né, gerados pela contabilidade. Acho que você vai lembrar, na faculdade tem uma matéria lá chamada de índices contábeis, né, índices financeiros, que a gente vai falar rentabilidade, né, o índice de rentabilidade, índice de endividamento. Quer dizer, a gente como contador tem uma condição de fazer uma análise, né, tremenda dos dados processados,
para a gente poder dar uma consultoria, que é exatamente o contador do futuro, né? A gente entrar e poder ajudar o nosso cliente a gerenciar, né, como braço direito dele, a empresa e o negócio dele. Ó, aqui os números dizem que há uma tendência em queda nas suas receitas, mas são receitas nesse tipo de produto, não nesse, né? Ó, aqui você está gastando muito com a maquineta de cartão. Por que você não começa a usar o Pix? Você vai ter economia de R$ 1.000 e poucos por mês. Cara, dá para a gente pegar os dados e processar e dar uma contabilidade consultiva tremenda para os nossos clientes. Mas, se aquele número que eu mostrei anteriormente lá para vocês, que 80% deles não mandam movimento, como você vai vender a contabilidade consultiva? Você consegue vender só para quem tem a contabilidade em dia, tá? Então dá para você fazer uma venda casada. Você vende o serviço de contabilidade, você vende o BPO, porque o BPO é o quê? Você tem que entregar toda semana em dia o gestor financeiro. A gente vai falar daqui a pouco. Conta Azul, OMIE, quer dizer, você tem que entregar em dia para o seu cliente, para ele consultar as contas da empresa dele, né, os dados financeiros. E aí, com isso em dia, a contabilidade vem, se apropria dentro do gestor financeiro, processa, porque não precisa o cliente mandar o movimento, vou falar isso, né, porque já está dentro do gestor financeiro, integrado com o seu sistema contábil. Você processa isso e aí você vende um terceiro produto para o cara, que é a contabilidade consultiva. Então, vou dar um exemplo. Você pode marcar uma reunião uma vez por mês, ou trimestral, se for lucro real, seja o que for, e aí você traz uma reunião, uma assembleia para os sócios daquela empresa, onde você presta a análise sua dos números contábeis. Porque a maioria deles não tem condição de interpretar profundamente os números. E nós temos essa condição de identificar tendências, tá, nos números. E a gente explicar, e essas tendências vão ajudar eles a tomarem as decisões. Então a gente pode elaborar até um dashboard, um painel de controle, né, para ajudar eles a entenderem, e eles terem acesso a isso. Cara, isso para eles não tem preço. Aí a contabilidade consultiva você pode cobrar caro. Por exemplo, eu conheci um cara que ele é de Minas Gerais, um empresário, e ele decidiu, né, atacar a contabilidade consultiva com venda casada para empresas de lucro real, que é de grande porte, tá? E ele cobrava o quê? Por essa contabilidade, né, consultiva, tipo 4, 5, 7 mil, tinha uma tabela lá, e ele falava o seguinte: se vocês quiserem, eu faço uma visita em loco para dar a Assembleia dos Sócios, né, a contabilidade consultiva uma vez por mês presencialmente. E ele falou o quê? Que ele estava rodando mais de 1.000 quilômetros por mês de carro, porque ele estava indo lá no interior de Minas Gerais, eram grandes empresas, tipo, empresas, sei lá, de soja, disso, daquilo, e daquele cliente ele, tipo, tirava 10 mil, 11 mil, entendeu? De um cliente, porque tinha contabilidade, tinha, né, a parte, por exemplo, do BPO financeiro, contabilidade consultiva, e a visita em loco que ele cobrava R$ 1.000 e poucos. Só que ele estava reclamando que ele estava muito cansado fisicamente, por causa dessas viagens, então ele estava cogitando de não vender mais a presença, a reunião, mas ser online, né, tal. Mas o cara encontrou uma saída, ele estava atacando e ganhando muito dinheiro, né? Então, dá para você trabalhar essas vendas casadas, mas aí o BPO entra no meio desse processo. O consultor financeiro será o contador do futuro, né? Quando muitas vezes a gente está na internet e vê lá, em 2025 vai acabar a profissão de contador. Mentira, gente. Né? Aonde no Brasil você prevê uma diminuição na questão dessa confusão fiscal, jurídica, legislativa, entendeu? Vai precisar sempre do contador, principalmente no Brasil. Mas mesmo acontecendo a reforma, como em alguns países do mundo, você precisa do consultor financeiro, que é exatamente o cara que interpreta os números, que é o contador. A gente estuda para isso, né? Para poder lidar com números, né? Pode-se começando a vender o serviço de BPO para a base, quer dizer, a base de clientes, se você já tem uma base de clientes, e depois de estruturado, fazer uma estratégia de marketing para vender ele para fora, né? Tá, então, se você já tem o serviço de BPO, né? Desculpa, se você já tem a base de clientes, você tem uma empresa contábil, se alguém aqui já tem clientes, se puder anotar no chat aí, para depois a gente dar uma lida no final, igual eu tenho já a base de clientes, são centenas de clientes. Então, eu posso, como eu fiz, vender, né, os primeiros BPO para esses próprios clientes. Testar, ajustar, ver o que funciona, o que não funciona. Então, exemplo, eu vou falar aqui mas daqui a pouquinho sobre os sistemas de mercado. Um dos sistemas, que é o mais considerado um dos mais famosos, cara, para nós não está atendendo. A gente está estudando já de mudar. Então, nessa fase de teste, nossa, foi interessante, porque a gente identificou que o sistema de gestão financeira tal
tem algumas limitações. Por exemplo, no caso dele, centro de custo, as coisas que a gente queria. Emissão em lote de notas, mas que aquela empresa optante pelo Simples, ela optou em janeiro pelo regime de caixa para as receitas, não de competência. Então, algumas coisas, né, de limitação. Você estruturou, aí você pode vender para fora. E se você está começando a vender desde agora, tranquilo. Você começa a vender desde o começo, pega o primeiro cliente, estrutura e assim vai. Tá certo? À medida que o BPO financeiro crescer, né, pode-se montar uma outra empresa no grupo com o respectivo sócio minoritário para ajudar nisso. Eu vou falar um pouquinho por causa, porque dividir, né, as atividades, que é o que a gente está fazendo lá na Blue Mais, eu falo na hora que alguém for falar lá da Blue Mais, beleza? Pode ser pode-se usar, né, estagiários para execução do serviço de BPO financeiro, né, um custo menor. Então, eu conversei com um amigo meu, né, que tem um escritório que herdou do pai, aqui no interior de São Paulo, para o Mato Grosso, 500 clientes, né, tem ali, e ele falou, David, aqui o que eu tenho feito com o BPO? Eu pus o BPO dentro do departamento contábil, os meninos que tinham que fazer o fechamento contábil, quando o cliente mandava o movimento, eu pus esses mesmos meninos para fazer o BPO. Porque ao fazer o BPO, eu consigo me apropriar das informações para fazer o fechamento contábil. Então, exemplo, a gente tem clientes nossos que fazem o BPO com a gente, que usam o Conta Azul. Vou dar um exemplo para vocês. Então, o nosso departamento hoje de BPO está dentro da área administrativa, não está mais no contábil, na operação. Lá, enquanto se está fazendo lá, né, fica junto com o contas a pagar e receber nosso mesmo, interno. Enquanto está se fazendo lá, né, lá no Conta Azul, lançamento de entrada, saída, lá permite você anexar os comprovantes. O cliente manda, né, o comprovante de pagamento, a fatura da conta de água, de luz. Enquanto está se fazendo tudo isso, quando vira o mês, no dia 1, a nossa área de BPO, nosso departamento, tem a missão o quê? De atualizar o último dia do 31, deixar tudo redondo e liberar o fechamento para o departamento contábil lá na operação. Aí avisa lá, ó, o cliente tal está fechado o contábil. Aquele cliente não precisa mandar o movimento, porque já mandou tudo para a célula de BPO. A célula de BPO alimentou os lançamentos e os comprovantes. E aí nós, pelo Conta Azul, você permite o quê? Não é só o Conta Azul, tá? Os outros gestores financeiros. Você parametriza para que esse cliente autorize a contabilidade Blue Mais acessar, na virada de mês, os seus bancos de dados e importar para a contabilidade. Então, vou dar um exemplo. Lá, a conta que entra como receita tal, receita com vendas, né, existe a parametrização, o DEPARA, que a gente fala. Quando foi importado para a contabilidade, no plano de conta, vai para a conta número 33, número resumido lá no plano de conta do nosso RP. Então, faz tudo automático. E aí, inclusive, importa também os comprovantes. E aí, o trabalho que a gente tinha antes, no nosso departamento contábil, de pegar o comprovante, classificar, digitar, eliminou-se. Aí nós temos apenas o que lá na contabilidade? Fazer a conciliação de um lançamento ou outro que saiu errado, e aí vai. Então, esse empresário, o que ele pensou? Cara, eu vou pegar estagiários, botar dentro do departamento contábil para fazer o BPO, tá? E ao fazer o BPO, elimina o trabalho de classificação e digitação, tá? E aí você tem um custo menor, porque um estagiário, depende do lugar do Brasil que você está, você contrata por R$500 uma bolsa, né? Mais o VT, e aí vai. Beleza? E aí, claro, tem lugares que o estagiário é mais caro. Fazendo-se o BPO financeiro de empresa, automaticamente você não precisará do departamento contábil, do classificado, do classificador, falta um R, nem digitador, mas apenas de um conciliador. O software de gestão financeira precisa poder importar as informações para o seu RP. Então, você precisa se atentar nisso. Se você faz o serviço contábil e se você faz o BPO, tá certo? Se há integração. Então, exemplo, o ano de 2022, a gente estava usando o RP do Contimatic, né? Contimatic. Esse ano estamos migrando para o domínio. Tanto ambos, né? O Conta Azul alimenta. Estou dando só um exemplo. Então, se você vai fazer só BPO, aí você tem que ver a contabilidade dessa empresa, qual RP usa para você fornecer as informações. Porque existem inconsistências de sistema, em alguns casos. Mas a maioria hoje está tudo se integrando, ok? O valor do preço da mensalidade do BPO financeiro poderá ser cobrado de acordo com a quantidade de lançamentos e faturamento. Então, em cima disso, você pode criar uma tabela. Existe uma tabela oficial no mercado, algum órgão? Não existe.
Tá? Exemplo, a atividade de BPO financeiro não é regulamentada pelo CRC. Então, você nem precisa ter CRC se você abrir um CNPJ só para lidar com BPO, tá? Contabilidade, não. O KNAI de contabilidade precisa ter CRC. Você não pode nem fazer contabilidade enquanto estiver se formando. E se tivesse formado e não tiver passado no exame de suficiência, não tiver com a carteirinha na mão, não pode. Mas o serviço de BPO, não. Pode ser a parte, tá? Por isso que alguns empresários têm separado os negócios. Porque aí você enquadra até em sindicatos diferentes, consegue. Aí você pega um pessoal mais formado mesmo em gestão financeira, que existe a faculdade, né? Tudo que é para lidar com isso, né? Tá ok? O contrato de prestação de serviço precisa ser bem feito, prevendo as responsabilidades de cada um, como também um pacote de serviços. Então, tem que fazer um contrato separado do contrato de prestação de serviço da contabilidade, tá? É obrigatório, falando de serviços contábeis, ter o contrato de prestação. Existe a resolução do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, né? Mas, de acordo com o Código do Consumidor, também seria necessário ter um contrato para serviço de BPO, tá? Beleza? É um serviço não fiscalizado pelo CRC, se tiver em outro CNPJ, mas se tiver no CNPJ do CRC, pode ser fiscalizado também em algum momento, tá ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre softwares, né, mais usados hoje no BPO, que é que a gente ouve falar entre os contadores, tá bem? Tá bom? A gente tem o Nibo, tá? Eu nunca usei o Nibo, então eu não sei te falar muito a fundo, eu só ouço, né, que é muito bom, uma ferramenta muito boa, tem um custo, tal. A gente tem um Conta Azul, que é um sistema que a gente usa, que encontramos algumas limitações, né? Tudo. E nós temos o OMIE, né? Que é um sistema que até a gente testou e estamos para migrar, né? Inclusive o nosso financeiro mesmo para o OMIE, né? Tal. E então são os principais que existem no mercado. Alguns deles vocês vão encontrar algumas particularidades. Tipo assim, eu fechei para mim, para o meu serviço de contabilidade, sei lá, tal. Só que toda vez que eu indico para um cliente de BPO meu, entendeu? Eu vou tendo desconto, ou o meu sai de graça, e assim vai. Então, exemplo, o Conta Azul para nós hoje, dentro do escritório, né? Nossa empresa, a Blue Mais, é de graça, o nosso pessoal. A gente não paga. Mas os nossos clientes pagam, entendeu? Aí você tem que estudar se vale a pena você colocar para o cliente pagar, ou se coloca para você pagar e pegar um reembolso na sua prestação de serviço dentro do BPO. A gente testou isso tudo, para nós vale a pena o cliente pagar. Tá? Porque houve casos o cliente não pagou a mensalidade do serviço de BPO e a gente tinha que pagar o Conta Azul dele. Tá? Então, você estuda e vê a questão maior, mas são alguns sistemas. Tem como você entrar em contato com o comercial deles. Eu não ganho nem a comissão por estar falando deles aqui, viu, gente? Inclusive, a gente está para marcar algumas entrevistas com alguns vendedores deles no canal, né? Exemplo, se eu não me engano, do OMIE, eu consegui um contato já, o cara, fiquei de dar resposta para ele, né? A gente marcar, exemplo, uma aula com ele vai vir aqui, vocês perguntam tudo que vocês quiserem, ele vai demonstrar o OMIE, tal, e aí podemos, né? A gente está pensando em fazer isso até para nós mesmos, até para a Blue também, de conhecer os gestores financeiros de mercado. Falando da Escola de Contadores, gente, existe um grupo que a Escola de Contadores tem lá no Linktree vários grupos de WhatsApp por temáticas, onde você pode entrar e pedir ajuda a outras pessoas que estão ali naquele tema. Existe um grupo chamado BPO Financeiro, tá? Vou ver se eu compartilho hoje lá no grupo de treinamento, então você pode entrar lá, tem gente que usa o ME, tem gente que usa o Conta Azul, usa Nibo, você pode fazer pergunta, a galera vai interagindo, um vai ajudando o outro. Beleza? Vamos lá, então. Um cara que eu indico vocês seguirem no mercado, existem outras referências, mas um cara que eu tiro o chapéu, que foi um dos percussores do BPO financeiro no Brasil, foi o Luiz Corrêa. Aí está o Instagram dele, está bem desatualizado essa quantidade de seguidores, tá? Mas o que ele fez? Ele pegou, né, a base de clientes na contabilidade dele e fez os clientes dele, todos, 100%, implantarem o BPO financeiro. Ele não aceitou mais cliente que não fizesse o BPO. Hoje, existe uma fila de clientes, parece, para contratar a contabilidade dele, só que ele fala, você só pode entrar quando um cliente aqui sair, ou a minha capacidade de atendimento aumentar, e você tem que fechar o serviço de BPO, venda casada. Ele separou 2 CNPJ, pelo que eu lembro, né, são 2 empresas à parte, mas é dele as 2, e ele vende com venda casada. Então, lá atrás, eu não sei hoje o número atualizado, mas ele tinha tipo uns 500 clientes, né, de contabilidade, que ao mesmo tempo também era BPO, o cara pagava 2 mensalidades para ele. Então, ele é um cara referência, então ele não tem mais contabilidade atrasada no escritório dele.
Então, para mim, é um cara referência, que quando ele fala, eu paro, ouço mesmo, aprendo bastante. Então, assim, uma das estratégias que a gente fala muito, né, lá na mentoria nossa é essa: você precisa procurar referências no mercado, né, em determinados temas, certo? E aí você seguir esses caras. Inclusive, né, os coaches, eles falam o quê? O seu Instagram ali nos seguidores não pode passar de 30 pessoas, porque você não consegue consumir mais de 30. Então, exemplo, a minha especialidade é gestão de empresas contábeis, tá? Então, eu sou autoridade nisso, tá? Sei de marketing, sei disso, mas eu tenho sócios hoje que são melhor do que eu. Por exemplo, eu tenho um sócio de marketing que o cara é meu sócio, né? Ele veio pelo partnership, era funcionário do meu sócio. Por exemplo, ele chega semana que vem aqui em São Paulo, na nossa unidade de São Paulo, e eu vou com ele participar de um evento de marketing. Em junho, ele vem de novo para ter um evento com as maiores autoridades de marketing fora da área contábil, que é o Thiago Tesman. Então, o cara é autoridade, entendeu? Tipo assim, então, se você for seguir marketing contábil, eu falo, segue o Diogo Alejandro, que ele sabe mais do que eu. Mas gestão de empresa contábil, eu sou autoridade, porque eu sou formado em gestão empresarial, tenho pós, tenho a Blue Mais, que passou por uma transformação da contabilidade tradicional para a contabilidade digital. Então, a mentoria minha é exatamente essa, é fazer do zero um escritório nascer e ir até o momento que você se aposenta. Então, a gente tem uma estratégia, uma trilha, por exemplo, eu estou na penúltima fase, então, para me aposentar, dentro de 8 anos, eu passo o cargo de CEO dentro da Blue Mais. Então, alguns dos meus sócios são candidatos a assumirem um cargo, né, e vou para o conselho administrativo. Então, hoje, exemplo, eu moro na Praia Grande, então eu tenho uma qualidade de vida, eu moro, tipo, 50 metros da praia, agora na hora do almoço vou caminhar na praia. Hoje eu consigo gerir a empresa contábil, eu montei essa estrutura, ensino isso na mentoria, me libertei da operação, então hoje eu estou só na parte de gestão. Então hoje eu tenho um sócio na área de marketing, tá? Então eu não me preocupo na questão só uma vez por mês nas reuniões, né? Hoje tem chegado mais de 300 leads, que é o Diogo Alejandro. Eu tenho um sócio na área de vendas, que é esse cara que converte esses leads, que é o Jackson. Eu tenho um sócio na área operacional, que é o Maurício, né, que foi um aluno meu lá atrás no Senac, né, e hoje é o sócio que cuida de toda a operação, entendeu? Onde tem mais funcionários. Então ele dá conta de tudo lá, eu não preciso me meter já há alguns anos. E eu tenho uma sócia administrativa, né, que é a menina que cuida de toda a retaguarda, onde tem o RH, contas a pagar e receber, onde está a controladoria, né, que cuida das contas, com ela que eu falo mais o dia todo. Então, assim, então eu consigo cuidar da minha empresa longe. Eu estou indo na minha empresa, na sede da empresa, a cada 3 meses. Mês que vem eu estou lá para um evento chamado Blue Weekend, que é Semana Azul, é um evento motivacional. E vou em dezembro quando tem um Blue Day, né, que é um evento de confraternização. Então eu consegui montar um negócio, a gente ensina isso na mentoria, de gestão empresarial, onde você se liberta. Então hoje eu consigo morar em qualquer lugar do mundo, né, gerindo o meu negócio à distância, tá? Tô aqui com um computadorzinho, trabalhando de casa, né, tal, tudo. Então, você tem que seguir as referências, tá? Esse cara é uma referência em BPO. Então, por exemplo, onde está hoje o BPO da minha empresa é com a sócia do administrativo. Então, eu falo, ó, segue esse cara. E consome, se ele tiver curso, faz curso com o cara. Porque o cara é top, entendeu? Tá, assim, então, isso é importante, você encontrar as referências e seguir essas referências, para você encontrar atalhos, né? Isso é importante. Beleza? Eu vou falar um pouquinho para a gente terminar aqui sobre a minha experiência na Blue Mais, tá? A nossa experiência, essa é a nossa marca, né, do grupo, a nossa experiência com BPO financeiro, tá ok? E aí depois nós abrimos para perguntas. Você pode já estar fazendo pergunta no chat. A gente não vai abrir os microfones para não ficar muito longo, mas no chat a gente vai estar lendo. O que nós fizemos lá no primeiro momento? Nós montamos uma célula dentro do departamento contábil. Hoje está no financeiro, departamento financeiro, mas antigamente era no contábil, que é vinculado à área operacional. Então, o nosso organograma departamental é como? Diretoria executiva, que é o CEO, onde eu estou. Abaixo disso tem 4 áreas, tá? Que são as áreas onde estão os heads, em inglês quer dizer, em português, cabeças, onde estão os sócios gerentes, eu acabei de falar o nome deles, né? Marketing, vendas, operação e administração. Debaixo deles, né, a gente tem a outra hierarquia que chamam de departamentos. Aí, nesses departamentos, o objetivo é que cada um deles seja liderado por outros sócios, mas num cargo inferior, não é cargo de gerente, é cargo de analista. Então, a gente tem hoje, exemplo, uma sócia dentro da legalização. Ela acabou de subir de funcionária para sócia, né? Então, ela é uma nova head, não uma cabeça, mas uma cabeça de departamento, tá? Então, a gente tem essa hierarquia, tá certo? Então, dentro dessa hierarquia, o BPO ficava onde? Na área operacional, que é onde estão os contadores. Dentro da área operacional ficava dentro do departamento contábil. Aí, no departamento contábil tinha uma célula de BPO.
Era assim que funcionava. Né? Mas fizemos o quê? Passamos para a área administrativa dentro do departamento financeiro. Por quê? Lá no departamento financeiro já se cuida hoje do contas a pagar e receber da nossa própria empresa, que é muito movimento. Então, como os assuntos são mesmos, colocamos lá. Mas, detalhe, ó, estamos criando um outro negócio, que é um outro CNPJ para o BPO e venda de outros serviços e produtos para a base. Então, para esse ano, o que a gente está fazendo? A gente está alocando, né, em um outro CNPJ, tudo que não é contabilidade. Ah, Deide, o que não é contabilidade? BPO, venda de certificado digital, vai para esse outro CNPJ, venda de serviços diversos, né, vai para esse CNPJ, entendeu? Parcerias com bancos digitais, parcerias com, exemplo, existe parceria com o plano de saúde, porque existem alguns sindicatos que estabelecem que as empresas têm que fazer plano de saúde para os seus funcionários. Então, a gente tem clientes desses segmentos. Então, a gente precisa indicar plano de saúde. Só que quando a gente indicar por essa empresa nova, a gente vai ganhar uma comissão. Você entendeu? Então, assim, então a gente está criando um outro CNPJ no grupo. Essa é a lógica, e para lá vai o BPO financeiro para ter um foco maior. Tá? A quantidade de clientes, eu não posso abrir aqui por uma questão, né, de confidencialidade entre os sócios, a gente assina um termo de confidencialidade, né, tal, mas nós passamos já pela fase dos testes, né, entendeu? E agora entramos na fase do quê? De escalonar o produto, né, tal, dentro da base dos clientes, certo? Quer dizer, vender mais para os clientes, porque a gente tem 80% que não tem o financeiro em dia, como também vender para fora, né, usando marketing digital, né, e aí vai. Beleza? A gente, igual eu falei para vocês, dentro do BPO nosso hoje, a gente tem clientes que vieram para a base, a grande quantidade veio exatamente da base, e hoje, enquanto o nosso comercial está negociando, exemplo, com o médico, ele fala, ele já tenta fechar também o BPO. Então, a gente também tem uma outra empresa do grupo que tem serviço de fazer o seu financeiro. Porque às vezes o médico fala, não, eu não quero abrir minha empresa porque, cara, se eu abrir, eu vou ter que fazer o financeiro e eu não tenho tempo. Aí ele fala, não, eu tenho a solução. Né, a gente também tem uma empresa, né, chamada BPO Financeiro, empresa, né, que cuida do financeiro da sua clínica. Beleza? Aqui eu vou falar de um case, né? Qual foi o case? Foi um dos primeiros que a gente teve naquela fase de teste, que foi uma padaria, gente. A gente sabe o quê? Que o comércio, né, que a gente tem o quê? Basicamente, 3 grandes segmentos, né, 4, né, que tem o filantrópico, mas tira, você tem o quê? Indústria, comércio e prestação de serviço, tá? O comércio, né, cara, eles têm uma movimentação de nota fiscal muito grande, é muita compra, né, muita entrada, farinha, isso, aquilo, aquele sem querer, um mini mercadinho, né, as padarias, né, o comércio ali, a padaria. E ao mesmo tempo tem muito cupom fiscal, né, nota fiscal, NFC, né, saindo ali e tal. Então, esse cliente especificamente estava alegando que não conseguiria, né, fazer, né, o financeiro. Então a gente tentou vender o financeiro para ele. A gente cobrou um valor muito bom ali, né? Sei lá, beirando, não sei se 800 ou 1.000 e pouco, não lembro agora o valor. Cara, mas começamos a nos deparar com o seguinte, que a gente desenhou a estrutura para ele nos enviar diariamente os comprovantes, certo? E a gente ia atualizar o Conta Azul. Só que começamos a ter um problema, qual que é? Ele não mandar os documentos, mandar parcialmente, ele começar a tirar dinheiro do caixinha. E quando a gente ia fazer, né, o BPO, os saques que ele fazia na conta estava no caixinha. Só que sobrava dinheiro. Ele falou, não, eu não tenho esse dinheiro todo, não, porque ele começava a misturar a pessoa física e a jurídica. E aí fizemos um monte de reunião. Fomos presencialmente à padaria, pedimos para ele colocar alguém, ele ia colocar, acho que a filha, e não sei o que, no final das contas não deu em nada, né? E depois ele veio ainda alegar como se a gente não estivesse fazendo nada, e a gente fez algo parcial porque ele não fornecia as informações, entendeu? Então, para nós foi uma grande experiência, né? Que a primeira pessoa que tem que mudar, né, a cabeça, o mindset, é exatamente, né, o cliente que está contratando o nosso BPO financeiro. É ele que tem que mudar. E que a gente precisa trabalhar mais na doutrinação desse cliente quando ele chega. Tá? Então a gente percebeu o quê? Que talvez a gente poderia ter sido melhor na parte do onboarding, quer dizer o quê? Que aquelas reuniões iniciais de conscientização, de treinamento, né, para que aquele cliente, né, pudesse ficar. Então, para nós, foi um case negativo, que trouxe um aprendizado. A gente também percebeu que a gente tinha mal avaliado o trabalho, era muito pouco que a gente estava cobrando, e a gente percebeu que mais vale, né, para nós, dentro do nosso formato de negócio, na Blue+, ter o quê? BPO para prestador de serviço, como eu falei para vocês, os médicos. Para nós é bem melhor do que parte de comércio, ou mesmo indústria. Tá?
Então, dentro disso, é muito importante você saber precificar. David, como eu vou precificar? A gente utiliza muita lógica de custo de mão de obra nosso, tá? Quem vai fazer esse serviço? É um estagiário? É um auxiliar? Um assistente? Tá, qual que é o custo por hora dele? A gente pega o salário, os encargos, né? Porque cada R$1 que você paga salário tem mais R$1 de encargos, 13º, férias e tal. Calculamos por hora e aí tentamos chegar, né? Quantas horas por semana, né? Aquele nosso colaborador vai gastar para fazer o BPO. Porque semanalmente, o que a gente estava fazendo? O seguinte, então para o cliente. Qual dia da semana você quer receber atualizado o gestor financeiro? Cara, a gente treinava ele para usar o gestor financeiro depois de atualizado. Eu quero ver meu fluxo de caixa, eu quero ver nesse momento quanto eu já ganhei, entendeu? A minha previsão de gasto, a gente, né? Eu ensinava ele a usar a ferramenta. Só que a gente tinha que entregar atualizado. Por quê? Ele fazia o quê? Um grupo de WhatsApp. E ele mandava tudo que ele ia pagando, gastando, recebendo naquele grupo. De forma bagunçada, aleatória, a gente ia organizando. Então, exemplo, a gente tem um cliente lá, um segmental, que pede que seja terça-feira de manhã. Que foi o primeiro, eu lembro disso que eu acompanhei. O primeiro, terça de manhã. Então a gente fala o seguinte, ó, tudo que vocês mandarem até segunda-feira, meia-noite, a gente se responsabiliza a entregar na terça-feira até meio-dia o gestor financeiro atualizado. Todos os lançamentos feitos, os comprovantes anexados, né, que você consegue ir consultar, e aí você pode, na terça-feira à tarde, já entrar e ver o resultado da semana anterior, entendeu? Aí, como a gente foi calculou quantas horas se gasta, aí no caso 4 horas, né? Quanto é o salário dessa pessoa, entendeu? A gente tem um supervisor que bate, valida antes de mandar para o cliente. Aí em cima disso você consegue precificar. Aí você tem o seu imposto que você paga, pode ser 6%, dependendo 10, 11, 12, em que faixa você está do anexo do Simples. Então, tudo isso você pode planilhar e chegar a uma precificação. Eu quero a margem de lucro de tanto. Legal, beleza, show de bola. Importante também o quê? Você saber que depois de você precificar, você tem que ver quanto o mercado também está indo cobrando. Você tem uma referência, você não está cobrando muito barato. Se o seu não está muito caro, entendeu? Não que você vai ser muito influenciado pelo mercado, porque aí entra a questão da venda, né? Agregar valor ao seu serviço. Conselho: primeiro testar visando estruturar para depois buscar escalabilidade. Então esse é o conselho que a gente dá. Toda vez que você está vendendo, né, um produto novo, desses que eu falei de serviços diversos, entre eles está o BPO, você precisa testar. Porque você vai descobrir vários problemas, como eu falei para vocês aí, o case da padaria. Que há clientes de que não aceitarão as regras, não separarão o tempo, porque não tem como você fazer o BPO se o cara não enviar as informações. E para essa padaria até a gente falou, mas como ela estava fisicamente na mesma cidade, a gente falou, tá, mas se você deixar uma gaveta aí, a gente vir aqui buscar os papéis, você faz? Cara, ele não faz, porque nem na gaveta ele faz, ele deixa, entendeu? Então a gente percebeu que ficaria uma má imagem nossa fazer aquele BPO, entendeu? Para aquele cliente não vale a pena, para outros vale, entendeu? E financeiramente a gente tinha mal avaliado o preço também, porque horas a mais de cobrança de documentos gastas no telefone, no WhatsApp, entendeu? Então, assim, então é primeiro o quê? Você testar, você validar, pegar um cliente para fazer, talvez você cobra até mais barato o cliente, sei lá, se você quiser, talvez fazer até de graça para alguém, tô dando um exemplo só, né? Para você pegar o know-how primeiro, né, o conhecimento, aí você vai ter acesso ao grupo aqui da Escola de Contadores, trocar experiência com o pessoal, fazer o contrato para ter um modelo, cara, tudo isso você desenhar o processo, você vai usar forms dentro do processo, né? Qual o melhor gestor financeiro, como você cadastrar e parametrizar o gestor financeiro, porque dá um trabalho no começo, entendeu? Então tem várias coisas para você fazer. O que a gente fala lá em Mesh em TI é o quê? É em HU, ambiente de teste, ambiente de homologação. Depois você manda para a produção. Então hoje nós testamos, nós sabemos os problemas, os maiores entraves, então agora podemos escalonar o processo, entendeu? Estou falando isso dentro da Blue Mais.